Olha, o Sérgio está comentando aqui, né? Terra do Alho, Inconfidentes, por muito, muito tempo foi a capital do alho. Tinha muita plantação de alho por lá. Depois teve um período de plantação de bucha vegetal, sabia? Muita bucha vegetal, a plantação lá em Confidentes. Meus tempos que eu trabalhava na IPTV, produtor no jornalismo, a gente fazia matérias lá em Confidentes também da bucha vegetal. Claro que o alho é a bucha e ainda tem. A questão agrícola continua, mas hoje o principal é a capital do crochê. Planta crochê, que as árvores tem crochê. Tem crochê, muito crochê em Confidentes. Que beleza, abraço, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Quem mais abraço aqui? Mário Lúcio Norberto acompanhando a gente. Toninha, abraço pra você lá do Pantano. Frio pra chuchu no Pantano também. Por que frio pra chuchu, hein? Por que você colocou o chuchu no meio dessa frase? Chuchu dá muito? Ué. Entendi. Rita Cássia, boa noite para você também. Sérgio Roberto, que comentou do alho. Maria Helena, Vera Macedo, Marcelena, boa noite para vocês. Ô tio Iratã, a Fátima Jesus falando que Bom Repouso também tá muito frio, tá gelado. Vamos de vinheta do futebol? E hoje a gente repercute a situação do Pouso Alegre Futebol Clube, que vem de 3 empates seguidos, teve casos de indisciplina no elenco na semana passada, uma reunião aí com diretoria, comissão técnica e líderes dos jogadores para puxão de orelha e teve gente dispensada já. A gente conversou com o presidente Paulo da Pinta que conta esses detalhes. A gente conversa aqui com o presidente do Pouso Alegre, Paulo da Pinta, sobre a situação do clube na tabela da Série D. 3 empates seguidos e 3 empates seguidos considerando os jogos no Manduzão, né? Teve só uma vitória nesse intervalo aí contra a Ferroviária, mas foi fora de casa. No jogo passado, após sua declaração aí, após o jogo, Paulo, ficou bastante irritado com a situação da semana do grupo. Teve uma conversa nesta segunda-feira, questões resolvidas? Não, com certeza. O que ocorreu a semana passada foi atípico, né? Começou lá no Espírito Santo, com aquele jogo, Fumaça sendo expulso no primeiro tempo, deixando o time na mão com mais de 2/3 do tempo aí, o time jogando com um jogador a menos. E na véspera do jogo contra a Ferroviária, um jogo decisivo também, tivemos 2 casos de indisciplina, conversamos com os atletas, conversamos com o grupo, cobramos dos líderes do grupo aí, dos atletas que têm liderança sobre os demais, para que possam chamar a atenção desses atletas para que eles não desviem o caminho, porque isso atrapalha não só o trabalho deles, mas também da comissão técnica e principalmente o objetivo do clube também, que é uma classificação para uma próxima fase na Série D. Então foi uma semana atípica, que começou ruim e terminou ruim também, então a gente precisou chamá-los na responsabilidade. A reunião ontem foi bem produtiva, espero que eles tenham entendido o recado. Aquele atleta que não estiver satisfeito no clube, as portas estarão abertas para ele, é só me procurar o gerente de futebol, a gente acerta e vai seguir a carreira em outro clube e o Pouso Alegre conquistar os objetivos dentro do Brasileiro deste ano. Por enquanto, nenhuma medida desse tipo de desligamento foi necessária. O Diego Fumaça saindo por uma questão que ele já estava suspenso. O Diego Fumaça ainda ele não teve seu contrato rescindido, a gente está tentando um acordo, colocar ele num outro clube, né? Porque ele tem contrato conosco. Então a gente está negociando com o empresário dele, uma colocação numa outra agremiação para que ele possa continuar a sua carreira. Agora, a respeito do rendimento do clube, apesar desse ter caído aí, não ter vencido 3 empates seguidos no campeonato, o time permanece ali com a mesma pontuação da liderança, só que embolou o time, embolou a tabela e 2 jogos fora, 3 fora considerando os 5 restantes. Como que está o pensamento, esse trabalho para ficar entre os 4, Paulo? Então, na conversa com o grupo ontem eu enfatizei isso, a gente está conversando num momento bom, né? Ainda estamos em primeiro lugar, logicamente perdendo no saldo de gols para o Nova Venécia, mas temos a mesma pontuação. Então vamos para 2 partidas decisivas. O Bahia de Feira de Santana, com a vitória na última rodada, entrou na briga também. Então será uma partida decisiva para eles, como será para nós. Então esperamos que a semana seja mais produtiva. A conversa ontem com os atletas, com a comissão técnica, foi também bem produtiva.
creio que vai surtir o efeito necessário para que a gente possa continuar nosso andamento aí no campeonato e fazer uma boa campanha, já que no estadual a gente conviveu o tempo todo lá na última colocação, tivemos muitas dificuldades, mas a gente não teve essa situação de indisciplina. E nesse momento a gente tem que parar, conversar para corrigir os erros. Então acho que foi um momento adequado, importante para que a gente não corra no mesmo erro. Confiança então nessa passagem de fase? Não, sempre tive. Montamos o time desde o início do campeonato, com todo o respeito, são 8 equipes na chave, mas sempre pensamos numa classificação. Estivemos em primeiro lugar em boa parte do campeonato na nossa chave, ainda estamos bem colocados, só depende de nós. Agora é buscar resultados que a gente não conseguiu dentro de casa, foram 3 empates já dentro de casa, agora vamos ter que buscar resultados e vitórias fora de casa, como a gente tem conseguido. Vencemos lá em Patos de Minas a URT, vencemos a Ferroviária lá em Araraquara, buscamos mais uma vitória fora de casa aqui, que eu não estou... Mas o futebol é uma chave bem equilibrada, qualquer tropeço aí pode complicar, né? Agora os times que estavam lá embaixo chegaram também e vão brigar por essa classificação como nós também. Tá aí, situação do Pousão, segue treinando esta semana aqui no estádio do Manduzão, viaja na sexta-feira de madrugada, sai daqui de Pouso Alegre para pegar o avião ali em Guarulhos e desce lá em Salvador. Lá de Salvador pega o busão e vai para a Feira de Santana, que fica 1h30 mais ou menos de Salvador, a terra do soteropolitano. Só não pode ficar doente, né? Porque lá a temperatura tá bem diferente, né? Tá bem quente, né?